Bem-vindo à Feira USP de Profissões. Meu nome é Marcos Pérez, eu sou professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a Sanfran, do Largo de São Francisco, no centro de São Paulo, uma instituição com mais de 190 anos, que está de braços abertos para recebê-los. Vamos conhecer um pouco dessa história, um pouco do que é estudar na Sanfran, e na esperança de recebê-los aqui no ano que vem. Venham comigo, vamos conhecer um pouquinho da Sanfran. Olá, tudo bem? Boa tarde, eu sou o professor Homero Batista, eu vivo na Faculdade de Direito do Largo São Francisco faz 31 anos. Eu vim do interior de São Paulo para estudar Direito em 1989 e nunca mais saí da São Francisco. Foram 5 anos da graduação, o mestrado, doutorado e o concurso para professor na Faculdade de Direito, de que eu muito me orgulho, minha segunda casa. Eu tenho imenso prazer em apresentar a faculdade, já fiz muitas visitas guiadas lá, que bons tempos que a gente podia fazer a visita guiada, fazer a feira de profissões ali presencialmente no Centro de Práticas Esportivas lá do campus do Butantã, mas, enfim, esse é o novo tempo de fazer a Feira das Profissões virtual. Pelo menos não tem mais que tomar o ônibus, vir de Ribeirão, de Bauru, de São José, que tinha tanta gente nas vezes que eu participei lá no estande da Faculdade de Direito. Como o professor Marcos falou aí na apresentação, faltam 7 anos para a gente completar 200 anos. Nós temos mais que 190 anos, somos de 1827. Isso explica, dentre outras razões, a permanência da faculdade lá no centro, naquele prédio histórico, não tendo sido deslocado para o Butantã quando foi criada a Universidade de São Paulo em 1934. Nós temos é, nós temos 9 departamentos. Isso é importante, a gente fala departamento, às vezes as pessoas não entendem, mas são as subdivisões, como a medicina tem a ortopedia, tem a geriatria, a ginecologia, nós temos o campo do direito penal, o campo do direito civil, que inclui família, inclui heranças e discussões de ordem privada, nós temos o direito tributário, que estuda os impostos, nós temos a filosofia, nós temos direito internacional, e um dos menores departamentos é o Departamento de Direito do Trabalho, a qual eu pertenço, o departamento que vê as leis trabalhistas e a previdência social, as relações de patrão-empregado, greves, as relações na pandemia das pessoas que ficarem em casa, em home office, isso tudo é estudado no nosso departamento. A minha experiência de fazer a faculdade, a primeira pergunta que chega, a colega faz a pergunta, a minha experiência foi maravilhosa. Eu venho de rede pública, no ensino fundamental 1 e 2, e meio público, meio privado no ensino médio, e para mim foi deslumbrante vir do interior, como eu falei, com meu leve sotaque do oeste paulista, e descobrir ali os milênios do direito represados na nossa faculdade. Nossa faculdade, para quem não sabe, tem a maior biblioteca jurídica da América Latina, e nós temos livros raros. Alguns franceses que nos visitaram uma vez se disseram impressionados que nós temos a enciclopédia original de Diderot, lá do Iluminismo francês, uma edição integral que só tem, acho que, 30 no mundo. Fiquei muito orgulhoso quando tivemos essa visita. E eu procurava explorar as atividades, que é uma sugestão que eu deixo para os alunos, explorar as atividades de extensão. Uma faculdade não se faz só nos bancos, né? Não se faz só nas aulas. Nós temos uma permanente atenção, nossa faculdade está sempre no tripé que se apoia nas aulas, na graduação, né, a pós-graduação, que é maravilhosa, um dos melhores programas de pós-graduação que nós temos na área jurídica, mas nós temos a extensão. A extensão oferece especialização, que alguns chamam de pós-lato sensu, mas a pesquisa
que é tão importante de ler, de ir atrás, de descobrir os livros. Não ouviram falar aí que teve o julgamento da princesa Isabel, né? Deve ter sido um processo muito enrolado para ter durado 100 anos, mas uma pesquisa do que acontecia no século XIX, no século XVIII, ajuda a entender os tempos contemporâneos, ainda que os tempos sejam confusos, né? Eu tive muita sorte na São Francisco, eu posso dizer, porque conheci excelentes professores, fui aluno de uma geração que já acabava ali naquela época, professores já veteranos, que se aposentaram logo depois, e muitos horizontes foram abertos. Eu prestei um concurso como funcionário público, né, a gente chama de auxiliar, de cartorário, para trabalhar na Justiça do Trabalho, quando eu estava no terceiro ano da faculdade. E entrei para fazer o trabalho lá de atendimento no balcão de uma vara trabalhista, como a gente diz hoje. Saía correndo, fazia horário lá das 7h25 ao meio-dia na faculdade e à tarde lá no fórum. E isso fez com que minha vida mudasse, porque de tanto atender advogado no balcão durante 4 anos, conversando com os advogados, com o juiz e com os funcionários, eu acabei enveredando para a área trabalhista totalmente. Mesmo na faculdade, comecei a direcionar meus estudos para o mundo trabalhista. E eu me tornei um juiz do trabalho depois de alguns anos, e, como eu disse a vocês, eu estou há 31 anos entre o direito, a vida prática e a vida teórica do direito. Ser juiz e ser professor ao mesmo tempo é um privilégio. Eu até acho que por ser juiz eu me torno um professor melhor, e por ser um professor eu me torno um juiz melhor. Ah, tem uma pergunta da Laura que eu vou responder já, da Laura Haddad, mas eu só ia completar. Não são todos os países do mundo que permitem acumular as duas funções. É um privilégio e eu defendo fortemente, porque o juiz e o membro do Ministério Público levam para a sala de aula a sua experiência cotidiana, os atendimentos ao público, aquilo que viu no dia a dia no fórum, no meu caso, o Fórum da Barra Funda, né, que muitos devem conhecer, o Fórum Trabalhista da Barra Funda, e, e lá na audiência, no dia a dia, no meu trabalho, eu levo o conhecimento que eu não paro de procurar na faculdade. É possível exercer a profissão de direito sem ser advogado? É possível, é muito possível. Eu não tenho OAB. Na verdade, eu não me orgulho disso. Eu deveria ter tido a OAB. Mas como eu fui de funcionário para juiz, eu não advoguei. Os advogados hoje me dizem que parece que eu advoguei, porque eu me sensibilizo com eles e converso com eles, mas foi diante do serviço público que eu prestei, espero ter prestado da melhor maneira possível, mas eu não cheguei a advogar. Na verdade, não é tão comum. Como a colega perguntou, é melhor responder a verdade. Eu não cheguei a advogar, não tenho a carteira da OAB. Mas não é só essa hipótese de ter sido funcionário, servidor público e juiz. Existem várias outras situações que você pode exercer as carreiras jurídicas sem ter a carteira da OAB, sem passar no exame de ordem, como a gente fala. A OAB, para quem não sabe, a Ordem dos Advogados do Brasil, tem um papel muito relevante de zelar pela ética da profissão, pela qualificação, e atuar, se por acaso algum advogado for acusado de desvio de conduta, de prejudicar um cliente, a OAB tem um papel relevante. Por isso, ela é um órgão de fiscalização. Ela faz as mesmas funções que o Conselho dos Dentistas, que o Conselho dos Médicos, que vocês conhecem por ouvir dizer. São os conselhos de fiscalização. Mas no caso do direito, a gente chama de ordem, por uma razão histórica. Poderia chamar conselho de fiscalização. Por isso, existe o exame de qualificação para você se tornar advogado, porque não basta fazer a faculdade, é preciso provar que aprendeu. As pessoas às vezes acham estranho, mas há vários argumentos favoráveis a isso, para que você exerça a profissão
com a sua dignidade, com a sabedoria dos bancos da faculdade. Também os outros órgãos de fiscalização têm as suas formas de zelar. Apareceu agora uma pergunta que muito me diz respeito, a respeito da escolha da área, da escolha da profissão no meio do curso. Isso é verdade. A gente não nasce sabendo e às vezes não sabe nem que vai fazer direito, não sabe nem o que é o direito. Eu confesso também aqui que ninguém nos ouça que eu não tinha certeza absoluta do direito. Eu já cogitava de outras faculdades, prestei medicina na Unicamp, mas ninguém sabe disso. Fui para a segunda fase, pensei em jornalismo, mas faz parte da nossa vida. Quem aos 16 anos, ou aos 17, ou aos 18, tem segurança para decidir tudo isso, né? Eu fui fisgado pelo direito, dentre outros fatores, pela amplitude de horizontes. É isso que eu queria compartilhar fundamentalmente com vocês. A possibilidade múltipla de atuação. Eu tenho colegas que são apaixonados por aquelas cenas do tribunal do júri, que gostam de ver crimes. Eu acho que assistiram Tom Cruise fazendo aquelas defesas no tribunal, devem ter assistido grandes filmes. Eu não tenho a mínima aptidão, não acho que conseguiria lidar com crime e castigo, mas está dentro da mesma faculdade. Outros colegas são mais dados à leitura, fazem aquelas pesquisas a que eu me referia, leem calhamaços a respeito do direito que vem de Roma, que vem da Grécia, e conseguem elaborar textos. Há que se procurar ali naqueles anos a sua vocação, por exemplo, eu vou falar com humildade, a vocação que eu acho que eu posso desenvolver que eu acho que eu desenvolvi é um contato com o público. Não é todo mundo que tem, não é falta de respeito. O contato com a pessoa mais simples. Então, eu admiro muito, por exemplo, o juiz de família. Vocês imaginam ali um juiz vocacionado para apaziguar conflitos no âmbito de uma família, lidar com adoção, guarda compartilhada. Deve ser um juiz que na faculdade desenvolveu o apreço ali, o gosto pela leitura, pelo direito civil, mas a sensibilidade de lidar com o ser humano. E eu acho que, em segundo lugar, o juiz do trabalho, lidando com trabalhadores e empreendedores, com empresários, né? Então, essa foi uma. A colega fez a pergunta: é possível, no meio da faculdade, a gente guinar para um lado ou para o outro? Sim, não só é possível, como desejável. A menos que você, não sei, já nasceu numa família de grandes tributaristas ou de grandes civilistas e já vai direto para uma área, ou filho de um eminente médico, mas no mais, nós somos todos normais ali sofrendo, e quando você acha que está indo para um lado, vem um professor, por exemplo, que te cativa, isso é comum, um grande orador, um professor que faz monitorias ali, isso é comum, que faz eventos, eu tenho colegas assim admiráveis, eu não tenho fôlego para umas atividades que eles fazem viajam com os alunos, vão para Brasília visitar os tribunais superiores, fazem cartazes. Assim a gente vai formatando a nossa personalidade. O colega fala o que a filosofia combina ali com o direito. Sim, a filosofia ajuda muito, nós temos um departamento específico de filosofia do direito. A filosofia, ela ajuda não só a abrir cabeça, né? A filosofia ajuda muito. Em época de pandemia, eu recomendo a leitura de grandes textos de filósofos, né? Tem a Faculdade de Filosofia da USP, sensu estrito, que vê a filosofia em profundidade, mas tem a filosofia do direito. Nós temos várias matérias, várias disciplinas no departamento de filosofia que ajudam a entender ética, razão de ser das normas, a legitimidade, a legalidade, se o direito pode avançar mais na sua liberdade ou menos. A ética tão em falta hoje em dia, né? O respeito, a dignidade, eles estudam em profundidade. Em geral, as grades curriculares, não só na nossa querida São Francisco, mas nas outras, exigem, grosso modo, para falar na nossa meia hora, que você seja polivalente ali no início, em algumas matérias obrigatórias, como a gente chama, né, para fazer
uma, um panorama geral, os engenheiros chamam de ciclo básico, tem vários nomes que as faculdades dão, e depois você vai afunilando. Na minha época, eu sou formado, portanto, em 93. A gente tinha 4 anos obrigatórios e um ano optativo. A gente chamava do ano da escolha ali entre 5 grandes áreas. Achou-se depois, com o passar do tempo, que era muito obrigatório e pouca eletiva ou optativa, né? Que 4 e 1 é muito tarde para escolher. Então, as grades foram sendo arrumadas, e depois passou a ser mais ou menos 3-2, e hoje está mais ou menos isso, meio a meio. É que não dá para explicar assim rapidamente, mas a grade nova que vocês já vão pegar, que tem poucos anos aí, ela proporciona um aprendizado teórico global e depois o aluno já faz o seu cardápio. Isso foi interessante para a minha área de direito do trabalho, que a gente pôde fisgar mais alunos e trabalhar mais com eles para trabalhar matérias que não são possíveis, não são encaixáveis no ciclo básico, como lidar com sindicatos, tem uma matéria só de sindicatos, os recursos aos tribunais e outras discussões teóricas. Uma colega perguntou ali sobre trabalhar na promotoria, né? A palavra promotoria pode ser resumida de maneira geral como Ministério Público, os grandes órgãos que defendem a sociedade. Você tem tanto desde o Ministério Público do Trabalho, que fiscaliza para ver se tem trabalho escravo, se tem trabalho infantil, se está havendo alguma quebra de conduta, e o Ministério Público que vê crimes, que acompanha os crimes, que acompanha desapropriações, que acompanha a coisa pública. O Ministério Público é uma carreira fantástica, eu me senti muito próximo, quase me tornei um membro do Ministério Público, e é um concurso como o da magistratura. A colega perguntou: são muitas etapas, é muito difícil? Olha, considere o concurso para as carreiras jurídicas, procurador de município, que é advogado de município, advogado de Estado, advogado da União, membro do Ministério Público e membro da magistratura, considere um concurso com duração de um ano. Uma rápida resposta para quem está começando agora, com 4 ou 5 fases, dependendo do concurso, desde aquelas fases de conhecimentos gerais até a entrevista oral, lá na reta final. Mas é um concurso bastante acessível. Se eu conseguir, vocês conseguem, porque é só assim, a gente tem que gostar, se envolver, ir atrás e não se deixar abater pelas derrotas. Quantos concursos a gente às vezes cai, ou é paciência, levanta a cabeça e vai para o outro. Vocês acham que todo mundo entrou no primeiro concurso? E se a pessoa falar isso, desconfia. A Defensoria Pública também. Estava me esquecendo. Deixa eu explicar para quem não é da área, às vezes fica confuso esse palavreado. Eu citei advogado do município, do estado e da União. Esses acho que é mais fácil de entender, porque ele é contratado especificamente para defender a prefeitura. Aí a gente os chama de procuradores. É um nome português, né? Um nome do português castiço, que no início eu falava, mas está procurando o quê, né? Mas procurador no sentido de advogado, de zelar pelos direitos. Aí ele é um advogado restrito para aquele órgão. O procurador da USP, a USP tem procuradores, é uma carreira também. O procurador de São Paulo, o procurador de Guarulhos, o procurador de Ribeirão Preto, então são os advogados. Essas já são 3 grandes carreiras. O advogado do município, do estado e o da União. Afora procurador, a gente usa a expressão promotor, que a colega tinha usado, que são os membros do Ministério Público, né, que promovem a justiça. Se vocês quiserem uma comparação, é como se eles fossem um advogado da sociedade, advogado do povo, e não da prefeitura, que pode ter interesse conflitante, né? Claro que pode, a prefeitura e o povo do outro lado. Então, por isso que são 2 advogados, o advogado do município e o advogado do povo, né? O advogado membro do Ministério Público. Mas a colega agora lembrou de uma outra linha importante para a sociedade, que é o advogado das pessoas pobres, o advogado das pessoas que não têm acesso a recursos para ter advogado. Essa é uma história bem ampla, bem complexa na lei brasileira. Nós não tivemos facilidade disso, não havia uma estrutura pronta e acabada. Por exemplo, na minha área, que é a trabalhista, quem era advogado dos pobres era e é o sindicato.
que o sindicato pode tentar ajudar, o sindicato dos bancários ajuda os bancários. Então, ali, a defesa dos trabalhadores menos afortunados ali, com menos dinheiro, é feita pelo sindicato. Em alguns casos, advogados particulares fazem a causa graciosamente, a OAB regulamenta isso. A gente usa uma expressão em latim, fala muito em latim, ele faz para o bem, ele faz pro bono. Alguns advogados que fazem sem cobrar, com algumas cotas, com algumas restrições. Mas o Brasil não podia ficar só à mercê de ali na dependência de esforços isolados. Então, a Constituição de 88 e legislações seguintes regulamentaram a profissão do defensor público. Esse é o nome que a colega perguntou, a defensoria pública. A advocacia paga pelo dinheiro público, né, paga pelos cofres públicos, mas preferencialmente ou prioritariamente destinada a defender os pobres, defender os trabalhadores, mas em geral conflitos de família, conflitos de criminais, das pessoas que não têm recursos. Aí a gente usa a expressão defensoria pública. Então nós temos o Ministério Público, que defende a sociedade de maneira geral, os advogados públicos, que defendem aqueles órgãos que os contratam, prefeituras, estados, União e autarquias, e temos o defensor público ali, a que me referi agora, né, a defensoria pública. Casualmente, eu fui para a magistratura, porque havia concursos abertos ali, né, eu prestei concurso em 95 e fui aprovado em 96. Então, eu estou na magistratura há 24 anos. E entrei na USP num concurso de magistério, né, de professor, em 2008, com posse em 2009. Vocês sabem que está faltando falar nas carreiras jurídicas? Ainda respondendo a pergunta da colega sobre como trabalhar no direito sem ter a carteira da OAB, está faltando falar uma profissão muito nobre, que a nova geração tem se sentido desestimulada, tem se sentido um pouco ali afastada, que é a profissão do magistério, né? Que é a profissão do professor. Eu conheço grandes pessoas que têm dedicação exclusiva a ao magistério jurídico. Isso, infelizmente, está em desuso, talvez pelo estigma, pela esculhambação do magistério nacional, né? Mas eu gostaria que alguém que me ouvisse um dia fosse plantado uma semente que nós teríamos um, um outro viés quanto a isso, a saber, os melhores fossem para o magistério, né? E não só assim, casualmente alguém foi e que o magistério seja valorizado, remunerado como tal. Não é fácil ter dedicação exclusiva ao magistério. Eu vou responder a pergunta da Gisele sobre idiomas, mas deixa eu fazer um pouco mais o meu desabafo sobre o magistério, que eu me empolguei agora com o magistério. A USP, a Universidade de São Paulo, que é uma universidade grande, respeitável, com envergadura internacional, ela possui modalidades diferentes de contratação, justamente por isso, porque nem todas as unidades da USP vão conseguir recrutar professores para a dedicação exclusiva. Se a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco resolvesse recrutar só professores com dedicação exclusiva, ela de plano retiraria todos os juízes, todos os membros do Ministério Público e advogados públicos dos seus quadros. Então, no direito, isso é muito difícil de acontecer, de ter o professor com dedicação exclusiva, mas existem nos quadros da São Francisco. Minoria, mas existem professores valorosos que fazem o concurso para regime de dedicação exclusiva. Os professores, em geral, no Largo de São Francisco, estão no regime de turno parcial. A gente chama de turno completo, mas significam 20 horas aula e não 40 horas por semana. Isso explica como conciliar as duas funções. Talvez na medicina, na veterinária, na biologia, na química, as realidades sejam diferentes, mas é por isso que a gente consegue manter cérebros nas duas funções, fazendo essa modalidade e compatibilizando o horário do fórum, né, o horário das suas funções nas instituições jurídicas, com o horário da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Isso também explica por que a gente quase não tem aula à tarde. Os turnos preferenciais que vocês prestam vestibular, ou matutino ou noturno. Muitas unidades da USP têm aula à tarde.
a São Francisco teria problema, porque as pessoas estão nos fóruns, os advogados estão em audiências, os juízes estão em audiência. As tardes na São Francisco são destinadas a atividades complementares, algum professor oferece matérias eletivas, optativas à tarde, mas não é uma constante. Sobre idiomas, pergunta muito boa da vestibulanda Gabriele. Os idiomas são fundamentais. Guardem isso, se puderem, não sei se é cedo demais para correr atrás, mas engana-se quem achar que o estudo só vai se fazer em livros de língua portuguesa. Apesar de Portugal ter uma longa tradição no direito e o Brasil ter bastante acervo, bastante literatura a respeito, nós não somos nada se nós não lermos, nós não tivermos acesso à literatura de outros países. Em geral, as pessoas tendem a ir para o italiano, porque nós somos oriundos, nós somos tributários ali, relacionados com o direito que veio de Roma, da Roma antiga. O italiano é um idioma muito importante. Esse é um déficit que eu tenho. É uma falha que ficou, e eu não sei se aos 48 anos eu vou conseguir recuperar, porque o italiano passou ali da minha vida. Preciso correr atrás do italiano. Eu fiz inglês e francês. Na época da faculdade, completei os estudos. O que aconteceu? Eu tive facilidade maior para entrar na pós-graduação. Essa que é a resposta que eu queria dar para a Gabriele. A pós-graduação exige o idioma. Um idioma para o mestrado e 2 idiomas para o doutorado. É muito cedo pensar em mestrado? E não é. Porque, apesar de vocês ainda estarem batalhando por uma vaga na graduação, na faculdade, a gente tem que alimentar as nossas paixões, as nossas vocações, as nossas vontades, lutar por uma causa, por uma bandeira, por um direito, senão a gente, só de ler livro ali, a gente enlouquece. Eu tenho certeza que tem muita gente de 15, 16, 17, 18 anos que não se conformam com algumas questões na realidade brasileira e que gostariam de ajudar, ou de melhorar, ou de ter uma ideia, e essa ideia tende a ter mais visibilidade, mais clareza nos seus trabalhos de pós-graduação. Isso, só me estendi um pouco, né? Sonhei demais, aí eu já estou sonhando então com 2025, um bom 2026 para vocês, um bom 2027. Para quem é jovem é tudo muito estranho, né? Mas passa rápido, acreditem. Para responder a pergunta dela, para dizer que o idioma é obrigatório lá na frente. E mesmo que você não aspire à pós-graduação, você terá facilidade na leitura, quando o professor fala leitura complementar de um texto em inglês. Não tem como fugir ou fingir que é soberbo, que é uma coisa difícil, o inglês domina. Um japonês que quer escrever para o mundo, um africano que vai escrever, eles escrevem em inglês, é a língua franca, né? Um colega perguntou sobre concurso público, né? Uma colega, Júlia. Júlia, eu sou servidor público com orgulho 2 vezes. Eu sou servidor público estadual e federal. Estadual, pago pelos cofres públicos do Estado de São Paulo, pelo contribuinte do ICM do Estado de São Paulo, como membro da USP, que custeou os meus estudos como aluno da rede pública e que custeou agora o meu salário como professor. E sou servidor público federal há décadas, né, 4 anos como servidor e 24 como juiz, pago pelos cofres da União. Então, não só eu respeito o funcionalismo público, admiro, como eu também incentivo. Eu acho que grandes cérebros, grandes mentes, grandes corações deveriam oferecer os seus serviços ali para a sociedade. Só que você faz uma pergunta difícil de ser respondida, se o melhor cenário é o concurso público mesmo, não só pelas dificuldades externas que você está acompanhando, a calamidade pública que nós vivemos, como também pelas perspectivas internas. Estão em todos os jornais aí mais uma proposta de reforma legislativa, dentre tantas que já houve, né? Para tentar dizer que os servidores terão menos direitos ou terão menos perspectivas de carreira. Então, eu não digo para você, entre na faculdade já pensando no concurso. Existe um brilho imenso a ser percorrido ali nas carreiras privadas. Eu tenho colegas fantásticos
que montaram escritórios do zero, e hoje são escritórios nobres, respeitados. Eu admiro muito o empreendedorismo no direito, na área jurídica. Tanto escritórios mesmo, a gente fala escritórios de combate, a gente chama de contencioso, que é escritório para atender o cliente, para ir para o fórum, quanto escritórios de estudo, de pesquisa. Tem muita gente com vocação para fazer um parecer, para dar uma opinião legal. Opinião legal custa caro, porque não é todo mundo que tem paciência para ler os livros e dar a opinião. A Ana Júlia me pergunta talvez o mais difícil, como saber se o direito é uma boa para cada um de nós. Ana Júlia, eu vou lhe responder, me disseram que eu já estou no final, nem vi o tempo passar, eu gosto de falar, mas eu vou responder para você, Ana Júlia, da forma como eu respondi para mim no início ali da apresentação. O direito, ele é para todos, porque você pode ter uma veia artística, você pode ter uma veia cerebral, ali mais vocacionada para a leitura, uma veia mais teatral. Eu tô aqui como um professor, mas falando, estou parecendo professor de cursinho, né? Falando pelos cotovelos para defender a paixão da São Francisco. O direito é para todos. Eu acho que o direito nunca se perde. Existem pessoas que usam o direito até como segunda faculdade, que vêm da economia, vão para o direito, vêm da engenharia e vão para o direito. E eu não acho que a gente vai conseguir ir lá na nossa infância, na nossa juventude, na nossa adolescência, responder categoricamente. Então, eu respondo ao contrário para você. Se você aderir, você não vai se arrepender. Eu tenho um Instagram, Professor Homero, tudo junto. É um Instagram voltado para a área trabalhista, para difundir, divulgar as informações da legislação trabalhista. Portanto, às vezes a linguagem é um pouco mais difícil para o adolescente, mas quem quiser, por acaso, formular alguma pergunta que não deu tempo, o Instagram, queiramos ou não, é uma forma rápida de acesso. Né? Professor Homero, tudo junto. Não, Professor Homero por extenso. Professor Homero. Homero, por favor, com H, né? Dê uma chance para o H. É isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado assim dessa rápida apresentação da faculdade. Espero que vocês, Professor Homero, isso. Espero que vocês gostem visitem a faculdade quando a pandemia der uma trégua aí e permitir. Vocês não vão se arrepender. Nós temos material histórico lindo, maravilhoso, além do Santuário de São Francisco ali do lado, que foi a razão de ser da nossa faculdade, porque eles já tinham biblioteca jurídica ali, um prédio histórico lindo, livrarias jurídicas no entorno, e é um ambiente universitário como poucos nós temos no nosso país. Muito obrigado e espero vê-los em breve lá, pessoalmente. Até a próxima.